Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma planta encantadora e muito popular, a Zamioculca. Se você é apaixonado por plantas e está em busca de uma espécie resistente e fácil de cuidar, você veio ao lugar certo. Neste vídeo vamos compartilhar com vocês várias dicas de cuidados, desde a escolha do local ideal até dicas valiosas para mantê-la saudável e exuberante. Então, fique ligado e vamos descobrir juntos os segredos dessa planta incrível. A Zamioculca é uma planta verdadeiramente encantadora. Suas folhas são um dos seus pontos mais marcantes. Elas são brilhantes, espessas e têm uma aparência bastante exótica. O formato elegante das folhas, em forma de pena ou pluma, cria um visual impressionante e dá um toque de sofisticação a qualquer ambiente. Além disso, a Zamioculca é conhecida por sua resistência. Ela é capaz de sobreviver mesmo em meio a ambientes desafiadores. Essa planta é altamente tolerante à falta de luz, tornando perfeita para espaços internos com pouca iluminação natural. Você pode colocá-la em cantos mais escuros da casa ou até mesmo em escritórios com iluminação artificial. Outro ponto fascinante sobre a Zamioculca é sua capacidade de armazenamento de água em suas folhas e raízes, permitindo que ela sobreviva por longos períodos sem rega. Isso a torna uma escolha ideal para pessoas ocupadas ou esquecidas que não têm tempo para regar regularmente suas plantas. Mas é importante lembrar que, mesmo com a sua resistência, a Zamioculca ainda precisa de cuidados adequados para manter saudável e exuberante. Se você chegou até aqui, vou pedir para você se inscrever em nosso canal. Assim você vai receber todos os conteúdos e não vai perder nadinha. Estamos produzindo várias coisas para te deixar ainda mais informado. Agora que conhecemos as características marcantes da Zamioculca, vamos ver qual é o local ideal para colocá-la. Uma das vantagens dessa planta é a sua tolerância à sombra. Isso significa que ela pode prosperar em ambientes com pouca iluminação natural, o que a torna perfeita para cantos escuros da casa ou para espaços com iluminação indireta. Ao escolher o local ideal para sua Zamioculca, é importante evitar áreas com exposição direta à luz solar intensa. A luz indireta fornece o equilíbrio perfeito para o desenvolvimento saudável da planta. Mas, mesmo que a Zamioculca seja tolerante à sombra, é importante garantir que ela receba alguma quantidade de luz. Colocá-la em um ambiente completamente escuro pode prejudicar o seu crescimento e afetar a sua aparência. Portanto, encontrar um equilíbrio é essencial. Uma dica importante é observar a planta de perto. Se você notar que as folhas estão ficando amareladas, esticadas ou com uma aparência pouco saudável, isso pode indicar que ela não está recebendo a luz suficiente. Nesse caso, você pode experimentar movê-la para um local com um pouco mais de iluminação, mas ainda evitando a luz solar direta. Você sabe como molhar a Zamioculca? A primeira coisa a saber sobre a rega da Zamioculca é que ela prefere solo levemente seco. Isso significa que você não precisa regá-la com frequência. Na verdade, regar em excesso pode ser prejudicial, levando ao apodrecimento das raízes. A melhor maneira de determinar quando regar a sua Zamioculca é verificar a umidade do solo. Para isso, você pode inserir o dedo cerca de 2 a 3 centímetros no solo. Se estiver úmido, significa que a planta ainda está com água suficiente. No entanto, se estiver seco, é hora de regar. Quando for regar, certifique-se de fazê-lo de maneira moderada. Despeje água lentamente sobre o solo até que ele esteja úmido, mas evite encharcar. Após a rega, deixe o solo secar completamente antes de regar novamente. Isso pode levar cerca de 1 a 2 semanas, dependendo das condições do ambiente. Uma dica importante é prestar atenção aos sinais que a planta dá. Se as folhas estiverem murchas ou começarem a ficar amareladas, pode ser um sinal de falta de água. Por outro lado, se as folhas começarem a ficar amolecidas e escuras, pode ser um sinal de excesso de água. Portanto, é fundamental encontrar o equilíbrio certo. Além disso, lembre-se de que no inverno, quando a planta entra em período de dormência, a necessidade de água diminui.
Portanto, durante essa estação, reduza a frequência da rega. Lembre-se que a cada ambiente as condições podem variar, então observe sempre sua planta de perto e ajuste a rega conforme necessário. Nesse momento, vou te pedir para pegar o seu dedinho, aquele que você usa para verificar se sua plantinha precisa de rega ou não, e ativar as notificações. É só clicar no sininho, pois assim que a gente postar algum vídeo, ele vai chegar diretamente para você. Agora que já abordamos a rega correta para a Zamioculca, é hora de falarmos sobre a nutrição e adubação dessa planta para garantir o seu crescimento saudável. Embora a Zamioculca seja resistente e não exija muita atenção, ela ainda se beneficia de nutrientes adequados para se manter linda. Em relação à nutrição, é importante escolher um bom fertilizante para a Zamioculca crescer forte. O recomendado é usar um fertilizante equilibrado, como um adubo líquido ou granulado, uma proporção NPK balanceada. Esses nutrientes ajudarão a promover um crescimento saudável e vigoroso da planta. Mas lembre-se, não exagere na adubação. A Zamioculca é uma planta que não requer muitos nutrientes, e o excesso de fertilizante pode levar ao acúmulo de sais no solo, prejudicando a planta ao invés de ajudá-la. Siga sempre as instruções do fabricante em relação à quantidade e frequência de aplicação do adubo. Quando for adubar a Zamioculca, certifique-se de diluir o adubo em água de acordo com as instruções. Em seguida, aplique sobre o solo úmido, evitando que o adubo entre em contato direto com as folhas. Aplique o fertilizante aproximadamente a cada 2 meses durante a primavera e o verão, que são períodos de maior crescimento da planta. Outro ponto importante é a limpeza das folhas. Ao acumular poeira e sujeira, as folhas podem ter dificuldade em absorver a luz e os nutrientes adequados. Portanto, limpe regularmente as folhas da Zamioculca com um pano úmido para mantê-las limpas e brilhantes. Observe sempre as reações da sua Zamioculca e faça os ajustes necessários na nutrição e adubação para garantir o desenvolvimento saudável. Você sabe como podar a Zamioculca? A Zamioculca é uma planta que não requer muita poda, pois as suas folhas crescem de forma compacta e elegante. Ao fazer a poda, utilize uma tesoura limpa, afiada, para evitar danos desnecessários à planta. Corte as folhas ou parte das folhas próximas à base, onde elas se conectam com o caule. Certifique-se de limpar bem a tesoura após cada corte para evitar a propagação de doenças ou infecções para a planta. Além da poda, é importante cuidar bem das folhas da Zamioculca. Como mencionamos anteriormente, limpe as folhas regularmente para remover poeira, sujeira e resíduos. Isso ajudará as folhas a absorverem melhor a luz e os nutrientes, mantendo saudável e brilhante. Para a limpeza das folhas, você pode usar pano macio levemente umedecido em água limpa. Passe suavemente o pano nas folhas, removendo qualquer sujeira visível. Evite utilizar produtos de limpeza químicos, pois eles podem ser prejudiciais à planta. A Zamioculca é uma planta de crescimento lento e é normal que ela perca algumas folhas ao longo do tempo. No entanto, se a queda das folhas for excessiva ou houver outro sinal de problema, como manchas ou deformações, é importante investigar a causa e tomar as medidas necessárias para corrigir qualquer problema. Vamos para as dicas? Quero falar para vocês de alguns probleminhas comuns que podem afetar a Zamioculca e as soluções para lidar com eles. Embora seja uma planta resistente, a Zamioculca não está imune de certas doenças e pragas. Separei aqui 4 probleminhas que podem virar um problemão, que talvez esteja acontecendo aí com a sua verdinha. Vamos para o primeiro: as pragas. As pragas mais comuns que podem afetar a Zamioculca incluem cochonilhas, pulgões e ácaros. Se você notar a presença desses insetos na sua planta, é importante agir rapidamente. Use um inseticida adequado para o controle de pragas, seguindo as instruções do produto. Você também pode optar por uma solução caseira, como a mistura de água e sabão neutro, aplicando diretamente nas folhas. Lembre-se de limpar bem a planta para remover as pragas mortas.
Folhas amareladas. Folhas amareladas. Folhas amareladas podem ser um sinal de excesso de rega ou falta de luz. Verifique-se de que o solo está seco antes de regar novamente e certifique-se de que a planta está recebendo a luz suficiente. Se o problema persistir, verifique-se se há algum dreno obstruindo ou raízes apodrecidas. Nesses casos, pode ser necessário replantar a Zamioculca em um vaso com solo fresco e bem drenado. Mancha nas folhas. Mancha nas folhas podem ser causadas por diversos fatores, como excesso de umidade, fungos ou doenças. Remova as folhas afetadas para evitar que a doença se espalhe. Certifique-se de fornecer a boa ventilação à planta e evite molhar as folhas durante a rega. Se as manchas persistirem ou se espalharem, considere utilizar um fungicida adequado. Se a sua Zamioculca está apresentando um crescimento lento, verifique-se se ela está recebendo luz suficiente e se o solo está bem drenado. Além disso, certifique-se de que a planta está recebendo nutrientes adequados por meio de uma adubação equilibrada. Se todas as condições estiverem corretas e a planta ainda estiver crescendo lentamente, lembre-se de que a Zamioculca é naturalmente uma planta de crescimento lento, portanto, Tenha paciência. se você, como eu, gosta de cuidar de suas plantinhas com muito carinho, vou deixar uma dica de adubo que eu utilizo nas minhas verdinhas aqui embaixo na descrição. Na verdade, então os cuidados com a Zamioculca são realmente muito simples. Precisa de luz adequada, o solo, uma boa drenagem, não precisa molhar muito e garantir os nutrientes necessários. Fácil, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos relacionados a plantas e jardinagem. Até a próxima!